E um ponto importante que até foi tocado pelo Vinícius Gabriel e que me chamou muita atenção, quando ele falou questão dos números, né? Então, eu não sei se vocês têm esses números para nós, mas eu vejo que assim, com toda a certeza para os nossos parceiros que estão assistindo, a gente trazer esses números para a mesa, isso vai auxiliar em muito eles para dar esse poderio, digamos assim, da marca e a entrega que o Santander tem, né, para que a gente possa ter outras operações, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho mais desses números para nós. Bem legal. Acho bem legal esse assunto e inclusive, eu me sinto lisonjeado quando eu falo desse número específico do Santander. Né? Quando a gente consegue comparar ali entre as administradoras, outros bancos, concorrentes, enfim, o Santander está aí há mais ou menos, cara, 48 meses consecutivos, entre 48 e 60 meses ali já subindo isso, considerado pelo Banco Central o banco que mais contempla em consórcio. E isso é uma informação do Banco Central, isso está notificado lá, então a gente pode achar essa informação ali. Isso traz muita credibilidade na hora da gente falar com o nosso cliente. Isso traz força para a marca. Tá? Se a gente falar aqui em números reais, só no mês de janeiro o Santander teve 5.752 contemplações, dentro ali dos 348 grupos que estão ativos. Então a gente tem muita robustez na marca, e eu estou dizendo aqui praticamente 60% disso são grupos de automóvel. Então a gente tem grupos ali que contemplam hoje 50, 60, 100 pessoas por mês em automóvel, grupos que contemplam 5, 10, 15 pessoas por mês em imóvel. Então a gente consegue disparar muito. E quando a gente olha para o agro, muitas vezes é uma operação estruturada, você precisa de um prazo um pouquinho mais curto para você fazer uma renovação de frota, e esses acabam sendo os grupos que a gente tem as melhores contemplações, né? Com lances um pouco mais baixos, com os créditos um pouquinho maiores, consegue atender muito mais rápido esse cliente, muito mais voltado para o agro. Então, acho que esse número ele é fundamental. E até pensando em perspectiva de mercado mesmo, poxa, a gente já faturou aí mais de 388 mil bens ao longo do consórcio. São mais de 389 ali, mil clientes ativos em carteira. Então, a gente pode trazer aqui uma credibilidade muito boa da marca. Tá? Isso sem contar na quantidade de mercado que a gente pode explorar. Porque só no ano de 2024 a gente fizemos fechamento aí de basicamente 11,2 milhões de cotistas ativos. Então, quando a gente olha a nível Brasil, são 220 milhões de brasileiros, a gente está falando que muito menos de 10% da população é cotista. A gente tem um mercado praticamente inexplorado aí, que tem muito para avançar. Ele cresce muito ao longo desses últimos anos, mas ele tem um mercado ainda muito grande para ser explorado ainda, né? E um ponto importante que você trouxe, além dos números, eu vejo, William, que se a gente comparar com outros players, além da volumetria de contemplação, o percentual de lance ele é menor. A gente acaba acompanhando o mercado, né? Então, esses grupos que a gente tem com 20, 30, 50, como você bem comentou, Gabriel, alguns grupos chegando na casa de 100 contemplações, a expectativa, se a gente for estar olhando a média do mercado, comparando com o Santander, tem operações que vão dar entre 20% a 40% de diferença do lance. Né? Então, quando a gente vai estar trabalhando com grupos semelhantes dentro da concorrência. Então, além da quantidade de contemplação, eu vejo o percentual de lance que a gente precisa ofertar para o nosso cliente fazer a contemplação. E isso auxilia demais a pessoa que vai fazer conta, porque você tem um crédito daqui a pouco alto, né, versus o que você vai estar colocando, e se você for jogar isso para uma taxa efetiva, você está tendo aí condições extremamente competitivas dentro do cenário, né, dentro do mercado.